Escritura. E nós cremos realmente que esse vai ser um momento abençoador e evangelístico. Queridos, afinal, Deus nos chamou para ganhar almas, amém? Querido, você foi chamado para evangelizar, amém? Propósito de Deus para a sua vida é que você traga almas para Jesus, amém, queridos? Diga assim: o propósito de Deus para você é levar almas para Jesus. Diz para quem está ao teu lado isso, vai, queridos. Pastor, meu ministério é intercessão, meu ministério é louvor, meu ministério, eu não estou falando de ministério, eu estou falando de propósito. Você nasceu para evangelizar. Você pode dar glória a Deus por isso? Queridos, isso é um privilégio. Isto é um privilégio, falar de Jesus para outras pessoas. E aí, diante de tudo isso, eu quero começar esse nosso momento, marcando a nossa pré-campanha, lendo um texto que talvez seja, a gente pode encarar como o resumo, o perfil, a direção de tudo aquilo que nós queremos nesses próximos 21 dias. Romanos capítulo 1, verso 16, diz a palavra de Deus. Você pode ler comigo? Vamos. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora você pode fazer bem melhor e fazer isso como profeta. Vamos lá todos, vai. Não. Sabe, queridos, resumidamente o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu creio no evangelho de Jesus Cristo, porque o evangelho de Jesus é capaz de transformar uma pessoa. O evangelho é capaz de transformar famílias. O evangelho pode transformar a Rocinha, o Rio de Janeiro, o Brasil. O evangelho é transformador, querido. O evangelho de Jesus muda a vida. Você pode glorificar a Deus por isso. O evangelho de Jesus transforma. E Paulo estava dizendo: olha, eu acredito nisso. Se você acredita nisso, dá um brado de glória a Deus aí. Sabe, o evangelho, ele traz seus frutos visíveis, palpáveis, reais. E aí, eu separei aqui 4 termos, dentro disso que o apóstolo Paulo afirmou. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E 4 coisas que eu quero fazer uma pequena dissecação sobre isso. E analisar e te fazer pensar, refletir e viver acima de tudo. Evangelho, poder de Deus, salvação e crer. Você pode dizer comigo? Repita: evangelho. Diga poder de Deus. Diga salvação. Diga crer. Aleluia. E a primeira desses quatro termos é evangelho. Pode mudar, diga evangelho. Aliás, só quem está lá debaixo da galeria, olhando para aquele monitor lá, diga evangelho. Está dando para enxergar aí, gente? Bênção pura. Amém. Sabe, queridos, a palavra de Deus deixa claro: evangelho significa boa notícia. O que significa evangelho? Queridos, evangelho significa boa notícia. E por isso o apóstolo Paulo afirma: eu não me envergonho de dar boas notícias. Eu não me envergonho de falar boas notícias, porque evangelho não é mais do que isso, evangelho não é menos do que isso, evangelho são boas novas. E aí, Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus disse: o Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos. Olha aqui para mim.
Sabe, Lucas escreve a respeito de uma declaração de Jesus que está lá em Isaías capítulo 61. E Jesus diz, sabe, aquilo que está lá diz a respeito de mim. E eu quero te dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim. E Jesus diz, Ele me escolheu para dar boas notícias. Querido, eu quero te dizer que Deus também escolheu você para dar boas notícias. Amém, queridos? Deus te escolheu para dar boas notícias, mas presta atenção, ele diz assim, ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Diga comigo, aos pobres. Sabe, porque naquela época de Jesus, ser pobre significava ser desprovido completamente de qualquer recurso, de qualquer apoio. O que significava viver sem perspectiva de mudança. Ser pobre significava não ter esperança para o futuro. Ou seja, quando você olhava para uma pessoa pobre, você já sabia o que ela foi no passado, o que ela seria no futuro. Olhar para um pobre era dizer o seguinte, esse cara nasceu pobre, quando tinha 10 anos de idade ele era pobre, aos 20 continuava pobre. E sabe o que vai acontecer com o futuro dele? Ele vai continuar assim pobre, desprovido, sem recurso, sem perspectiva de mudança, vai viver a mesma coisa o tempo todo, não tem como se mover, sair dessa situação. Este é o destino dele, este é o karma dessa pessoa. Está destinada a viver as mesmas tragédias, os mesmos problemas, a ter as mesmas dificuldades, está destinado a viver os mesmos sofrimentos, desilusões, frustrações, enfermidades, desgraças da vida, porque a vida dele é assim, ele nasceu dessa maneira, ele morreu e vai morrer dessa maneira. Aí Jesus diz assim, ei, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Sabe, eu vim trazer boas notícias. Aqueles que não tinham perspectiva nenhuma de mudar, aqueles que não tinham esperança, que não podiam mais e não tinham nenhuma condição de olhar para a sua vida e achar que o seu futuro poderia ser diferente.